Tô eu aqui tentando fazer meu site. Gente, acho que eu não vou conseguir, sabia? Acho que eu vou ter que admitir que eu não sei fazer isso. Que eu não vou conseguir fazer isso. Eu não sei. Eu vou. Eu tô tentando, né? Eu vim pra essa HostGator. Eu acho que eu devia ter ficado no tal do Wall. Wall, como é? Wall Host, né? Eu não sei, talvez lá fosse mais fácil. Mas eu vim pra cá porque eu tava seguindo o conselho da inteligência artificial, tá? Do Google mandou pra cá. Aí eu fiz aqui os domínios, aí isso foi fácil de fazer, né? Pagar, né? Eles querem que pague. Aí eu paguei e tal. Eles me deram 2 gratuitos. Eu fiz o .com, daí me deram um .story e um .online. Eu nem sei para que serve esse online, mas, bom, deve ser para ficar alguma coisa online, eu não sei. E daí agora eu estou descobrindo que além desses, eu vou ter que ter pelo menos um outro domínio que vai ser o Dália Cor de Vinho, para eu poder publicar aquelas coisas, os vídeos que eu estou publicando ali no Privacy, no Fansly, né? Porque a minha ideia do site é trazer tudo para o meu site, o site do Dália, tá? Inclusive o Pinguim de Geladeira. O Pinguim de Geladeira vai acontecer dentro do site do Dália, tá? E se um dia der, né? Se um dia, porque o ideal é que dê essa parte que eu acho que é o que eu quero realmente. Que as coisas aconteçam no mundo, não na... Assim, tipo aqui na praia mesmo. Eu moro aqui em Pontal. Eu não pretendo sair de Pontal, tá? Eu já pensei bastante, nossa, mas eu podia morar em qualquer lugar, né? Se eu me aposentei, não preciso morar no Paraná, né? Posso morar lá numa praia do Rio de Janeiro, Bahia, sei lá. Posso, né? Posso. Mas eu não quero sair do Paraná. O Paraná é um estado melhor que os outros, sabia? Em termos físicos, é isso que eu tô falando. Ainda mais hoje, com essa coisa agora dessa mudança climática, né? Que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo. Outros locais, de repente, sabe, locais que... edifício cai, essas coisas assim. O Paraná parece que ele não tem esses problemas, sabe? Eu não sei, eu posso estar enganado, mas parece. Né? Pelo menos até hoje tem parecido, né? E a praia aqui, das praias do Paraná, Pontal, é uma praia melhor, porque não acontece tragédia assim na praia, né? Como acontece em Matinhos, aquela invasão de água. Caiu o barco, foi que eles tiveram que fazer todo aquele negócio na Praia Mansa lá, que estava invadindo. Né? Eu não sei, eu posso estar enganado tudo isso, mas o que eu observo assim mais ou menos é isso. Então, eu quero continuar sempre morando em praia. Eu pretendo ainda abrir o estúdio do Dália Cor-de-Rosa, é isso que eu pretendo fazer. Para fazer os vídeos e outras coisas, fazer de repente podcast. E daí entrar o Pinguim de Geladeira, né? Porque é isso que é importante para mim, mais importante vai ser esse. Eu tenho grandes planos para o Pinguim de Geladeira, mas é que tudo precisa de verba, tá? Então, quando eu resolvi colocar essa coisa do sexo, e daí tinha que ser o Dália Cor-de-Rosa e não mais o Pinguim de Geladeira, né? Quando eu resolvi colocar, eu pensei nisso, uma forma de se autofinanciar o projeto, sabe? E é uma forma de autofinanciar, porque enquanto a arte, né, cada vez ela tem menos interesse das pessoas comuns. Não estou falando dos intelectuais, tá? Estou falando das pessoas comuns. Ela tem menos interesse, o sexo cada vez tem mais interesse, essa que é a verdade. Né? Então, você unir as duas coisas, você consegue talvez um médio interesse, não sei. Agora, é claro, né? Essa coisa de você trabalhar também usando sexo no teu projeto, isso é uma coisa muito delicada, porque vocês vejam, eu estava lá com o grupo os grupos do WhatsApp, né? Com bastante ideia que eu fiz, grupo, a maioria não está funcionando, nunca funcionou, iria funcionar mais tarde. Claro, tem que ter muito mais gente trabalhando, esse que é o negócio, né? Mas os poucos que estavam funcionando, só ali naquele inferninho, meu Deus, gente, fizeram um ataque de pedofilia. E um monte de pedófilo ali postando coisa. Entende? Então, como uma coisa delicada, porque apesar, eu tô assim me baseando naquela coisa ainda dos anos 70, né? De quando as mulheres, veja bem, foram as mulheres que começaram a revolução sexual, foram as mulheres, tá? Os hippies lá dos anos 60, eles podem ter pego isso para eles, aí entrando homens também, porque também tinha uma cabeça bem melhor do que os homens de hoje em dia, né? E do que os homens do passado também. Aquela geração teve a cabeça melhor, tá? Mas ancorados na coisa da pílula anticoncepcional que surgiu naquela época,
E aí as mulheres puderam começar, então, a fazer a tal da liberação sexual, porque já havia o feminismo, né? Já estava começando o feminismo. Eu estou nessa fase, é essa a fase do Dália Cor-de-Rosa, sabe? O Dália Cor-de-Rosa, a fase dele não é a pornografia. A fase do Dália não é essa coisa de hoje, né? Ou mesmo que veio depois. É aquela fase, é a fase do paz e amor, é a fase dos hippies, é a fase, não que as pessoas vão virar hippie, entende? Mas eu digo dessa mentalidade da liberação sexual feminina dessa época, dos homens dessa época que tinham uma cabeça melhor, que estavam tentando abandonar o machismo e a misoginia. Era isso que os hippies faziam. Eles tentavam abandonar essa desigualdade entre homem e mulher, sabe? Foi uma coisa muito bonita que começou a acontecer naquela época. Eram pessoas de muito talento, os artistas, sim, eram. Usaram drogas, né? Agora, e se não usassem drogas, será que eles teriam criado o que criaram? Todos aqueles grupos lá de rock e tudo mais, será que teriam criado? Talvez tivesse, não sei. Mas estou só falando, ninguém sabia o mal que as drogas causavam também. Depois vieram os traficantes, né? Aí que tá, é que tudo que é bom para as pessoas, que dá prazer, não é tudo que é bom, tá? Por exemplo, a arte é uma coisa boa, é maravilhosa. Ela te dá um prazer estético, mas ela não te vicia, né? Ela não te vicia, digamos assim. Então, tudo que dá prazer para o ser humano, ele também vicia. Quando a pessoa é fraca, digamos, é fraca assim, não é fraca a palavra, né? Quando ela não tem, tipo, uma diversificação dos interesses dela na vida. Acho que é mais por aí, tá? Então a coisa vicia. Aí entra quem? Entram os criminosos. Aí que tá. Traficante de droga, esses todos que fazem essa pornografia violenta, infantil, misógina, sabe? Aí entra essas pessoas, entende? Então, eu estou tendo que lidar com esse tipo de coisa, infelizmente. Mas se eu, tipo, não quero mais então fazer o Dália Cor-de-Rosa, vou voltar lá pro pinguim de geladeira, né, tentar fazer. Gente, não tem como. Sabe que não tem como? Olha, na época que eu fundei lá o Grupo Sala, que era a Sala Profunda primeiro, né? Eu já tinha tido experiência de montar outros grupos. No teatro, por exemplo, eu montei o Divinos Comediantes, eu e outras pessoas, tá? Quando eu digo eu estou dizendo eu e mais gente, né? Claro que os Divinos Comediantes tinha o Lutero, por exemplo, que ele era meu marido, na época ele estava junto naquele grupo. Então é claro que aquilo foi mais fácil para nós montar, porque tinha ele, entende? Principalmente a figura dele, tinha outros também, né? Tinha o Paulinho Maia, tinha outras pessoas importantes ali do teatro paranense, tá? E era uma época que as pessoas estavam se reunindo para criar, tinham ideias na cabeça, para fazer coisas diferentes, né? Então, é claro que tudo isso ajudava bastante, ainda naquela época. O teatro antes já tinha tido, nossa, aqueles grupos lá em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Do Arena, enfim, vários grupos que eles tiveram, né? Oficina, aqueles grandes artistas de teatro, né? E a gente seguia nessa esteira também ainda, né? Ainda. Aí quando eu estive já nas artes visuais, então eu montei o Sala Profunda, que depois virou Sala. Gente, tinha sido a coisa mais fácil do mundo você montar aquele grupo. Foi fácil. Eu convidava as pessoas e elas queriam, elas aceitavam e elas participavam. A gente não tinha verba, entende? Não tinha. Nós fizemos um projeto só que teve uma verba oficial, que foi o Espelho e Seu Duplo. Só esse projeto, mais nenhum. O outro nós tentamos também, que era o duplo metamórfico, nós conseguimos, pela Lei Rouanet, passar. Só que a gente não consegue captar, né? Essa que é a história. Então, a Lei Rouanet, na época, ela dava mesmo, quase para todo mundo passava, mas ninguém conseguia captar. Porque daí, aí que entrava o problema da Lei Rouanet. Ela oferecia, então, a possibilidade das pessoas fazerem seus projetos através dela, mas as pessoas não conseguiam captar. Por quê? Aí entra o problema, porque realmente as empresas só queriam patrocinar os artistas famosos, entende? Então o problema não era da lei, o problema é do empresariado brasileiro.
certo? Era por aí o negócio, né? Aí eles patrocinavam lá os grandes teatros, museus, os artistas famosos, é isso que eles faziam. Então, mas que culpa, a lei tem culpa disso? Isso é do Brasil, então tem que se mudar a mentalidade, né? Mas como que vai mudar a mentalidade assim? É a educação que muda, né? A gente sabe que tudo vai pela educação. No entanto, a nossa educação, ela é totalmente sucateada. Ela é uma bosta, a nossa educação. Ela é feita para as pessoas não pensarem mesmo. As pessoas, elas acham, elas acreditam. Eu aqui em Pontal vejo isso muito bem, gente, sabe? Aqui as pessoas, elas têm pouco estudo. Tem uma federal aqui. Mas essa federal que tem aqui é só de ciências exatas. E agora me diga, quem que tem vocação para ciências exatas? Eu quero falar aqui do site que eu estou fazendo aqui. Ó. Isso aqui, o pessoal tem que ter um pouco de ciências exatas, eu acho, né? Acho que tem que ter muito. Tecnologia, sim. Quem que tem vocação para isso? Para ciências exatas? Gente, é um tipo de cabeça. E você acha que o pessoal daqui tem vocação para ciências exatas? Então, essa federal aqui, ela faz mais estudos do mar, né? Os que já são especialistas ali, sabe? Tem que ter outras universidades assim, mas na cidade tem que ter. Não adianta ter em Paranaguá. Porque daí a pessoa tem que sair todo dia, todo dia, todo dia e voltar. É complicado, gente, não é assim. Sabe? Pessoa que estuda, sai, ela vai de ônibus e volta de ônibus. E quem diz que tem ônibus toda hora? Né? Ela vai para outra cidade, ela tem que comer lá. Ela não vai comer em casa. Entende como é complicado você estudar? Estudar é complicado. Além do que, chega lá, te oferecem só um tipo de coisa. Então não dá. Então aqui eu percebo muito bem que as pessoas têm pouco estudo, que se elas terminam o ensino médio, para elas é lucro. Elas estão achando que isso basta na vida. Elas estão achando que isso basta. Aí elas vão arrumar emprego do que aqui? A maioria dos caras aqui, realmente eles são motoboy. Tem muito motoboy o tempo todo, correndo na rodovia que você vê. As meninas vão trabalhar de caixa. Acho que é verdade. Vão ser caixa de alguma coisa. Eu converso várias vezes. Eu digo, escuta, você está estudando? Eu vejo, é uma jovem, né? Você está estudando, né? Tipo, está trabalhando aqui, mas também está estudando. Ah, mas agora eu parei. Ó, não vai voltar. Aí eu fico dizendo, mas tem que voltar. Você tem que estudar. Senão você vai ficar aqui. Eu falo mesmo, tem que falar, sabe, gente? E pelo menos plantar uma sementinha para a pessoa pensar, né? Não estou dizendo que eu sou uma pessoa que eu fiz todas as coisas certas, porque eu não fiz, né, gente? Só que tem uma coisa, eu fiquei doente a minha vida inteira, tá? Todo mundo tem que me dar esse desconto de que eu enfrentei uma doença muitíssimo grave que se chama bipolaridade, depressão bipolar, com uma ênfase bem grande na depressão. Eu enfrentei isso a minha vida inteira. E eu tô aqui, eu tô com 67 anos, eu consegui sair dessa merda. Pelo menos da pior parte da merda, né? Hoje eu não tomo nem remédio, tá? Posso estar errada fazendo isso? Eu acho até que eu tô, mas eu tô me sentindo melhor assim. Meu organismo não aguenta mais remédio. O que eu posso fazer? E então é isso, tá? Aí a gente então trabalha com arte, né? Apesar de todas as dificuldades. Eu me aposentei, trabalhei na prefeitura, né? 10 anos, me aposentei. Tô aqui. O meu dinheiro não vem do meu trabalho com arte, gente. Eu trabalhei minha vida inteira. Olha, eu trabalho com arte desde que eu sou criança, né? Só que, claro, como criança você não acha que você está trabalhando com arte. Mas desde meus 19 anos eu comecei a trabalhar com arte, acreditando que estava trabalhando com arte. Esse que é o negócio, acreditando. Tem gente que chega e diz para você, não, você não é artista porque você não ganha como artista. Você não vive como artista. Então você não é artista. Então você é um simpatizante da arte, você é um amador. Tudo bem, somos amadores, simpatizantes da arte, mas nós fazemos arte, tá? Às vezes o profissional da arte, ele não faz arte. Às vezes ele faz uma coisa que é só para o mercado, né? Então, eu sempre trabalhei com arte e eu não ganho dinheiro como artista. Eu não ganho. E eu continuo trabalhando com arte e continuo não ganhando dinheiro como artista. O dinheiro que eu tenho na minha vida é o dinheiro da minha aposentadoria da prefeitura, vocês entendem? O lugar onde eu me matei fazendo uma coisa que eu não gostava, que eu nem sabia que eu estava fazendo, que não me interessava. Eu tentei o tempo todo que eu estava lá ir para a Fundação Cultural, eu não consegui, tá? Fiquei na educação. A educação é uma coisa maravilhosa, mas eu não tinha nada que fazer lá, não no setor administrativo. Eu tinha sido até professora de escola durante alguns meses. Ali eu consegui fazer muita coisa, como professora de artes. Ali eu consegui, porque eu dava aula para assim, adolescentes. E na minha aula eles funcionavam, gente.
Era difícil fazer eles funcionarem na aula de qualquer coisa, mas ali na minha aula eles funcionavam muito bem, por sinal. Tanto que a diretora me chamou para montar uma peça de teatro com os piores alunos da escola. Os piores, eram assim, os mais rebeldes. Quando eu cheguei na turma, a primeira coisa que eu notei já, conversando com ele, foi que eles precisavam de um médico neurologista. Era isso que eles precisavam. Eles tinham problemas cerebrais, sabe? Eram lesões cerebrais que eles tinham. É por isso que eles não conseguiam prestar atenção em nada, eles eram tão rebeldes, né? Mas mesmo assim eu fiquei trabalhando ali com eles. Agora, tinha uma pessoa do meu lado que ficava gritando com eles. Eu mandei ela sair, falei que não dava. Mas eles ficavam ali junto com a gente porque achavam que era perigoso pra gente, sabe? Era por isso, essa razão. Bom, eu tô só contando assim de passagem isso aí. E depois eu fui para a prefeitura porque, eu não sei se foi um erro, se foi um acerto, eu precisei trabalhar, eu precisei viver sozinha, porque nessa época a minha família perdeu tudo, porque eu sempre vivia da minha família, né? E eu precisei, então, inclusive eu morei em quartos, 10 anos eu fiquei assim, né? Em resumo, gente, tá? O dinheiro que eu tenho é esse da prefeitura. Eu não pude, então, terminei a faculdade nessa época. Eu não pude terminar antes, como as pessoas fazem, né? Elas fazem mestrado, doutorado. Elas são artistas, mas elas vão para essa outra área. Porque justamente eu estava doente. Eu fiquei doente minha vida inteira, vocês entendem? Eu não tinha condições de estudar assim. Eu estudei muito, mas não de fazer um mestrado, doutorado. Não tinha condição disso, sabe? Não tinha, porque a vida de um bipolar ela é muito incerta. Você hoje está bem, no outro dia você está querendo morrer, você tenta até se matar, então, sabe? E depois você passa meses muito mal. Como que você vai então, né? Foi na época que eu comecei a tomar um lítio só por dia, que um grande médico conseguiu me estabilizar, porque eu estava indo para fazer eletrochoque, tá? Mas esse médico conseguiu não me deixar ir para o eletrochoque. Dr. Paulo Rogério Bittencourt, eu sempre falo dele, agradeço a ele, né? Ele me deixou só com lítio, umas gotinhas de um remédio para dormir. E foi assim que eu entrei na prefeitura, porque eu estava bem. Então, na verdade, eu entrei na prefeitura na minha melhor época da minha cabeça. Olha só que coisa. Eu estava com o grupo Sala ali. A gente montou o Espelho e Seu Duplo, daí, né, que foi o projeto mais importante nosso. Montamos outros também. A gente apresentou um dos projetos no BRDE, lá, Espaço BRDE, o Palacete dos Leões, lá em Curitiba, né? Outro foi no Anderson, tá? E claro que como artista visual também eu fiz muitas exposições, fiz exposição individual, conjunta, coletiva, inclusive internacional, tá, gente? Eu tenho esse currículo também. Então foi isso, tá? Eu escrevi bastante também, tenho livros, né, que eu publiquei, continuo escrevendo. Enfim, a gente atua. No teatro eu atuei bastante também. Sabe? Então a gente atua em várias frentes, né? Eu, no caso, eu me julgo, viu? Fulanos. Hoje, uma multiartista multimeios, porque na verdade é isso que eu sou, né? Eu trabalho com vários meios como artista. É só isso. Não ganho, tá? Então, tá, tudo bem. Não sou profissional, não ganho. Mas aí, diante disso tudo, então eu tentei daí, aqui, quando estava em Morretes, né? Que eu fiquei 2 anos lá, quando começou a pandemia, logo eu me aposentei também. Depois eu vim aqui para Pontal, já faz 2 anos também que eu tô aqui. E aí eu tava com o pinguim de geladeira, então. Eu tentei, porque como eu disse, quando eu montei o Sala Profunda, foi fácil conseguir as pessoas, assim como nos Divinos Comediantes, todo mundo queria trabalhar. Todo mundo queria. Era uma ideia, e todo mundo quis, sabe? Quem eu convidei? No Sala Profunda, por exemplo, eu convidei a Bernadette Amorim, né, que era já uma artista de bastante renome lá no Paraná. Ela aceitou, gente, ela trabalhou conosco, sabe? Teve outros artistas que trabalharam conosco, teve alguns que não quiseram, mas muitos trabalharam, artistas já de renome, né? Eu estava lá no Solar do Barão, eu dava aula naquela época, então claro que isso ajudou as pessoas a quererem trabalhar comigo, tá? Aí eu fiz curadoria dos projetos, eu tinha um conceito lá que eu escrevi, porque era gravura conceitual que a gente começou a fazer, tá? Depois até dei um curso, né, no Solar sobre isso, só que logo entrou a pandemia, né? E aí, quando eu montei então, quando eu tive a ideia então do pinguim de geladeira, porque era uma coisa maravilhosa, o pinguim seria para ser uma coisa maravilhosa. Eu não consegui ninguém para trabalhar comigo. Ninguém quis trabalhar comigo, tá? Teve uma pessoa só, a Luciana,
Não consigo dizer o sobrenome dela. Ela trabalhava assim no sentido de, ela lia, né, comigo algumas coisas, ela fazia umas leituras assim sobre arte, né, depois eu editava o vídeo e tal. Foi só a única pessoa que eu consegui para trabalhar comigo. Eu consegui depoimentos, tá, de vários artistas, isso eu consegui, né, e tinha um perfil, eu digo nós, mas é eu na verdade, né? Tinha um perfil no Instagram chamado O Pinguim de Geladeira, e ali eu colocava então esses depoimentos, entrevistas, eu fiz entrevistas, tinha um blog também, o blog ainda existe, né? Mas assim, eu logo percebi que eu não ia mesmo conseguir nada com o Pinguim, porque teve uma artista que ela me falou a coisa mais verdadeira do mundo, que na época eu pensei, não, mas justamente não é isso. Ela falou, você precisa colocar o projeto no edital, ela falou. Sabe, conseguir verba no edital, e aí sim, claro, se o projeto fosse para o edital e eu ganhasse a verba do edital, é óbvio que eu ia conseguir daí todos os artistas que eu pretendia para trabalhar comigo, tá? Só que tem um detalhe nisso aí. Eu agradeço, quem me falou isso foi a Simara, tá? Eu agradeço então essa tua informação, porque ela foi preciosa para mim, ela é até hoje, né? E vai continuar sendo. Tem um detalhe nisso aí. Os editais nunca iam contemplar o Pinguim, como jamais vão contemplar o Dália Cor-de-Rosa. E, na verdade, esses dois projetos, eles só existem e existiram porque é para não entrar no edital mesmo. É porque esses projetos, os meus projetos de arte, eu faço sempre pensando em não conter censura. Por isso que pode haver sexo no Dália Cor-de-Rosa, porque não contém censura. A censura que o projeto contém, saibam, nesse aspecto do sexo, é a censura da lei, né? É claro, o que é crime perante a lei, eu não vou colocar no meu projeto. Não é só porque vai ser derrubado o projeto e porque eu vou para a cadeia, não é só por isso. É porque eu não concordo com as coisas que a sociedade concorda como crime. Eu não concordo também com essas coisas. Eu também não quero. Eu também não acho bonito. Eu também sei que isso causa sofrimento para outras pessoas. Então, não. É só isso, tá? Eu não expliquei direito essa parte, um dia eu explico melhor. Mas é por aí, tá? Mas na censura, perante a arte, eu não admito censura na arte. Porque arte, gente, arte não é crime. Arte é uma expressão artística. Arte não é, por exemplo, assim, tá? Teve aquele menino lá de um podcast aí que ele falou que ele achava que tinha que ter um partido nazista no Brasil. Ele achou que ele estava tendo uma liberdade de expressão falando isso. Agora, ele não estava tendo uma liberdade de expressão. Ele estava fazendo uma coisa muito ruim, porque ele não estava dentro de um trabalho de arte, vocês entendem? Ele não estava dentro do trabalho de arte. Ele estava no podcast, era, né, uma coisa da realidade ali. Então ele não podia ter essa ideia ali. Ali ele estava incitando pessoas, porque não havia uma crítica. A arte pressupõe a crítica, o pensamento crítico. Então, se ele estivesse numa peça de teatro, digamos, e que ali ele falasse aquilo, eu acho que tem que ter um partido comunista, nazista no Brasil. Nazista, porque nazista e comunista é coisa bem diferente, tá? Um partido nazista no Brasil era outra coisa, ele podia falar. Vocês entendem qual que é a diferença? Ele poderia falar, porque daí ele estava gerando pensamento crítico, né? Então agora, voltando para essa coisa do sexo, patrocinando, financiando o projeto, é a mesma coisa que aquele livro, por exemplo, Lolita, tá? Vamos pegar esse livro? Porque o Dália sofreu um ataque de pedófilos, né? Pedófilos de verdade, não o autor do Lolita, tá? Então, veja bem, o livro Lolita é um livro, é literatura, é uma belíssima literatura, maravilhosamente bem escrita. Existe aquilo que está descrito ali no livro, eu li o livro, eu amei o livro, é muito bem escrito, é maravilhoso, é uma literatura linda. Existe a possibilidade daquela história? Sim, existe. De um homem amar uma criança? Existe. Da criança se relacionar com um homem? Existe. Mas, como é literatura, ele não está fazendo apologia de que isso é uma coisa boa para a humanidade. Não. Ele está mostrando literariamente aquilo.
É uma coisa para gerar um pensamento crítico, gerar uma visão de coisa que você não vai ter essa visão se você ler simplesmente uma reportagem de jornal, entendeu? Ah, o fulano estava tendo um caso com uma criança. Sabe, é diferente as coisas são diferentes, né? Então, isso significa o quê? Que literariamente uma história dessa pode existir. Agora, na vida real, gente, aqueles que vieram com os ataques ali de pedofilia, mostrando cenas reais do que esses criminosos são capazes de fazer com crianças e que outros vão fruir dessas imagens, me desculpem, é claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, é claro que a literatura não é crime e é claro que a realidade é, entendeu? É isso, é uma diferença muito grande. E no nosso país, no Brasil, as pessoas não têm essa noção porque elas não têm cultura, elas não leem, os professores, eles não sabem, muitas vezes na escola, ensinar a leitura. Ensinar a ler, é como que você deve perceber, entende? Tinha que começar talvez primeiro com poesia. Vamos ler poesia. Poesia é mais fácil das pessoas saberem que é uma literatura. E ela toca fundo no teu coração, pela própria sonoridade das palavras, né? E não existe isso. Então, as pessoas confundem. As pessoas confundem. Elas acham que elas vão ler um livro e que aquele livro é livro de sacanagem, sabe? Elas acham que, sei lá, que o autor da Alice no País das Maravilhas, ele escreveu aquele livro porque ele era pedófilo. Olha, gente, se ele era, não sei, mas o livro não é sobre isso, né? Então é sobre isso que a gente tem que entender. A obra de arte é uma coisa, a vida é outra. De certo, como eu falei, se o rapaz lá dentro de uma peça de teatro ele falasse isso, que tinha que ter um partido nazista, e podia tudo girar em torno disso, inclusive, era outra coisa. Ele não ia perder o podcast dele, quer dizer, espera-se, né? Mas então, os meus projetos, porque hoje, o que eu quero falar é das redes sociais, tá? Do porquê que eu tô... porquê que eu comprei um site, né? Eu fiz um domínio, eu comprei o domínio, só que o site eu tenho que fazer, porque eu não posso pagar uma pessoa para fazer o site. Ah, se eu pudesse, gente, eu tô batendo tanto minha cabeça aqui, tô sofrendo tanto com isso que eu já tava pagando mesmo. E até caro, sabe? Mas eu não posso mesmo. Eu vou ter que dar um jeito de fazer, senão eu vou ficar sem site. Aí eu não sei, aí eu vou ter que fazer mesmo uma campanha de apoio-se, né, que eu tô pensando em fazer, para conseguir pagar um desenvolvedor de site, é só para isso, né? E por que a gente tem que fazer site? E por que a gente não pode colocar os projetos de arte no edital? Essa que é a questão atual. Aqui no Brasil, pelo menos, é essa. Eu não posso colocar o meu projeto, como era o Pinguim de Geladeira, e muito menos agora o Dália Cor-de-Rosa, que o Dália Cor-de-Rosa, eu só comecei o Dália Cor-de-Rosa porque o Pinguim de Geladeira não teria, enfim, não poderia existir fisicamente, né? Não poderia existir. Por que então que eu fiz isso? Porque não dá para colocar os projetos da gente. Quando você quer trabalhar com uma coisa verdadeira, tá? Você não pode colocar o teu projeto em editais, porque está cheio de regras. Regras não assim, tipo, não, mas põe a ponto aqui, escreva ali, clique, não é isso. São as regras morais do trabalho, que hoje é dado, tá? Que são regras, na verdade, do mercado. É só isso. Porque a gente sabe que está aí a extrema-direita, para eles não tem regra, né? Está aí a extrema-direita. Por que não tem regra para a extrema-direita? Porque eles apoiam o capitalismo, é só isso, tá? É por isso. Tá? Então não tem regras para a extrema-direita, porque eles apoiam o capitalismo, eles enaltecem o capitalismo e eles abaixam as pessoas que são as escravas do capitalismo. Então essa é a questão central, tá? Aí você não pode pôr teu projeto no edital, porque você vai ter que fazer parte disso. Então, para que você vai trabalhar com arte? Você não está trabalhando com arte. Você está trabalhando com uma outra coisa, de publicidade e mercado. Eu vejo dessa forma, porque é dessa forma, gente. Vamos combinar que é dessa forma. Tá? Eu acho até incrível que tantos artistas que têm que trabalhar em outras coisas, porque é verdade que ninguém ganha vida com arte, ainda assim eles não têm essa percepção de que mesmo eles não indo viver do trabalho de arte deles, ainda assim eles trabalham para o mercado. Pensem nisso. Vocês não estão ganhando milhões
que vocês não precisem, por exemplo, dar aula de arte. Vocês têm que dar aula, vocês estão lá na universidade, levantando às 6 horas da manhã, saindo de lá às 6 da tarde. Vocês estão fazendo isso. E estão fazendo o seu trabalho no fim de semana e à noite. Vocês estão fazendo isso. Tá? E mesmo assim, vocês acham bonito trabalhar para o mercado. Vocês acham bom isso ainda. O mercado não contempla vocês, mas mesmo assim vocês querem. Então, por que vocês querem? Essa é a questão de vocês. Vocês têm que entender. E eu sei que os artistas estão fazendo isso, porque tem muitos artistas que eu conheço já. Há décadas, tá? Da juventude, eu sei que eles eram revolucionários e que hoje eles estão pintando lá uma paisagem, porque eles adquiriram a técnica, né? Claro, o tempo traz isso. E o exercício, né? Aí eles estão fazendo isso porque isso vende. Isso vende, isso traz a exposição. A galeria que está dentro do mercado, ela quer expor. Porque isso não é agressivo para o público, entendeu? Só que você não está ganhando milhões. Você não é o Lucas Arruda. Quem é o Lucas Arruda? É o artista que ganha milhões com um quadro só. Então, eu dou razão para ele, então, continue fazendo. Ele é como o Paulo Coelho, tá? O Paulo Coelho ganha milhões escrevendo coisas para o mercado. Então, continue fazendo. Ele só. Agora, os outros escritores estão ganhando também? Ou estão trabalhando aí, dando aula, estão fodidos, estão vendo os editores enriquecerem, terem casa com piscina, esses editores, inclusive, de hoje, que fazem você pagar para publicar. Não estou nem falando daquele das editoras grandes lá, estou falando desses. Estão crescendo e você, cada vez mais miserável. Mas mesmo assim, você não quer trabalhar num projeto que se pretende não ter a censura do mercado, porque o Dália Cor-de-Rosa agora, não estou mais falando do Pinguim, é isso, é um projeto onde você, que só pode trabalhar para o mercado, porque é o que você quer, na verdade, né? Você, no Dália Cor-de-Rosa, você vai poder colocar tudo que é teu, a tua criação de verdade, e que o mercado não aceita, entende? Eu estou tentando ainda fazer um projeto que seja revolucionário, de algum modo, sei lá, mas nesse modo, porque, veja bem, para que eu tenho que montar um site do Dália Cor-de-Rosa? Primeiro, se eu for pagar alguém para fazer o site, eu vou ter que desembolsar uma boa grana que eu não tenho. E eu digo que o Dália é uma cooperativa, mas não tem ninguém trabalhando comigo, sou eu, né? Os outros trabalham assim, ajudam em alguma coisa, mas é isso. Eu que estou trabalhando, crescendo o projeto. Por que eu tenho que montar o site? Já que é tão difícil fazer isso? Por que eu não posso usar as redes sociais que estão aí prontas? Porque realmente não precisava do site, né? Você tem o Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, os bloggers da vida, todos do Google lá, de outro. Para que eu preciso quebrar o WhatsApp? Para que eu preciso quebrar minha cabeça, né? Ou gastar um rico dinheirinho fazendo site? Gente, é porque eles derrubam as tuas coisas, eles derrubam, eles não aceitam, porque eles são o próprio mercado, entende? É por isso, é muito fácil, a gente todo mundo sabe mexer no Facebook, no Instagram, a gente sabe mexer, mas eles não permitem. Olha, o YouTube, só para você ter uma ideia, o YouTube, você está postando um vídeo ali, você nem postou o vídeo ainda, você está colocando ele ali. Se tiver uma cena, qualquer coisa ali que eles não gostem, tudo é imagem, né, que a gente sabe, porque falar parece que dá para falar. Parece, só que daí o algoritmo não joga as tuas coisas para as pessoas. Agora, você tem uma cena ali de nudez, porque isso eles sabem que captura atenção, né? Qualquer coisa assim, o YouTube corta antes de você publicar, entendeu? E ainda tem ameaça de derrubar teu canal. Olha, gente, só o meu canal do YouTube, ele já tem mais de 1000 seguidores. Já faz tempo que ele está com 1000 seguidores e ele não avança também, 1100 e pouco. Eu levei anos para conseguir esses seguidores todos no YouTube. Anos, sem promover. Quando você promove no Instagram, você consegue mais seguidores? Fale a verdade para mim. Não, eu acho que as pessoas devem comprar seguidor, não sei o que elas fazem, tá? Ou então, elas têm a vitrine da Globo, ou de Hollywood, ou sei lá, alguma vitrine assim, né? O nosso país vai continuar sendo aqui, desse jeito, corrupto. É só isso. As pessoas precisam
Todo mundo quer dinheiro. Todo mundo está nessa vida para ter uma vida boa. Todo mundo quer viajar. Todo mundo quer ficar bonito. Quer ter saúde. Quer botar seus filhos numa escola boa. Todo mundo quer. E as pessoas conseguem com o trabalho no Brasil? Não. Então as pessoas vão virar bandida mesmo. Entendeu? É por aí o negócio. E é isso. E nós, artistas, qual que é o nosso papel nisso? Qual que é o nosso papel nisso tudo? É uma questão que eu estou deixando. Por que que ninguém quer trabalhar comigo no Dália Cor-de-Rosa? Trabalhar de verdade, gente. Artistas, estou falando artistas. Por que que não? Por que que vocês não estão mandando textos de vocês para eu publicar no Privacy que seja? Agora o Dália tem o Privacy. Tem o Fans. Por que que vocês não mandam os textos de vocês para mim? Por que que vocês não mandam imagens de vocês, de quadros de vocês, de trabalhos de vocês, de performances de vocês? Por que que vocês não mandam para mim? Porque vocês estão tão apegados nesse mercado que se vocês se associarem de algum modo a mim, uma pessoa assim tipo, que já foi até cancelada por muitos, né, por falar a verdade, porque a realidade é essa. Aí você vai sair do mercado também? É por essa a razão? Eu não sei. Fica uma pergunta, tá? Porque eu também já tentei montar o Cannabis Cura, né? Que era um projeto literário, sempre cooperativa, porque eu sempre acho que os artistas têm que funcionar em cooperativa, tem que ser uma comunidade, tá? Também era uma cooperativa, onde todo mundo, um ia divulgar o trabalho do outro, não é que tinha que escrever isso e aquilo. Um ia divulgar o trabalho do outro. Você lançava teu livro, você colocava lá no nosso grupo, eu ia mostrar o teu livro nas minhas redes sociais. Eu lançava você ia fazer a mesma coisa. Sabe, era sobre isso. Olha que coisa simples. E mesmo assim não deu certo. Não deu certo. As pessoas só querem que você seja empregado delas e faça isso então. E é claro que não. Porque eu também sou uma artista, eu também sou uma escritora, eu também sou uma atriz. Eu não vou fazer isso para você. Eu não vou ser a tua empregada, entende? Eu vou ser a minha empregada, de mim mesma, só. Né? E você é a tua empregada. A ideia é nós juntas fazer uma limpeza juntas, digamos assim. Tá? É sobre isso. Tá? E agora eu tô aqui me batendo, tô aqui nesse painel aqui do portal do cliente. Eu acho que hoje já não vou fazer, né? Porque eu já tô vendo que eu tô ficando cansada e que eu não tô conseguindo, mas ainda vou tentar um pouco. Tá? E daí as coisas vão indo meio que para trás. Se eu ver que eu vou ficar muitos dias aqui que eu não consigo mesmo, então eu vou parar. Eu vou parar, eu vou esperar ter um dinheiro, eu vou conseguir um empréstimo, qualquer coisa assim eu vou conseguir, né? E daí eu vou contratar alguém para fazer, eu vou pagando por mês para a pessoa, né? A pessoa vai ter que aceitar. Eu não sei quem que vai aceitar isso. Fica aí já uma dica. Alguém aceita um pagamento por mês, igual aceita a plataforma, um pagamento por mês, porque daí agora eu tenho um cartãozinho de crédito, eu posso pagar por mês para você, tá? Para você desenvolver o meu site. É isso que eu preciso. Desenvolver o site do Dália Cor-de-Rosa. Eu acho que depois que o site estiver pronto, talvez algumas pessoas, alguns artistas realmente queiram participar disso. De verdade, né? Tanto que eu quero até... tipo, o Dália Cor de Vinho, que daí teria o sexo ali, o inferninho e outras coisas, eu quero fazer ou uma outra página, outro domínio, não sei, separado, tá? Esse vai ter inscrição, para não ter mais ataque de pedófilo também, né? E de misógino, porque eles também mandaram umas postagens violentas de tortura de mulheres, né? É sobre isso, tá? Também eu posso fazer um apoia-se, né? Então, tá aí. Eu quero que as pessoas me deem uma ideia de um apoia-se. Quem quer, então, estar comigo no apoia-se, tá? Porque daí eu posso contratar o desenvolvedor e outras coisas também. Até já fiz um vídeo sobre apoia-se, eu vou também publicar ele. O problema são as redes sociais, os algoritmos das redes sociais. Mandarem para as pessoas que importam. Gente, é tão difícil tudo. É tão difícil tudo, tá? Se alguém estiver aqui ouvindo, alguém teve paciência de ouvir o vídeo e quiser, de repente, ajudar esse artista, porque isso é bom, não é só para mim, não é o meu trabalho, eu quero colocar o trabalho de todo mundo que tem um trabalho legal. É isso que eu quero, um trabalho assim, marginal, digamos, tá? Que o mercado não contempla. Eu quero que esteja aqui no site do Dália. Então, se você estiver ouvindo, se chegou até você e você ouviu até o final, porque você me achou bonita, talvez, se você ouviu até o final, por favor, compartilha. Compartilha com quem pode ajudar, sabe? Então, é o apoia-se. Eu acho que é o apoia-se. As duas coisas que eu preciso. Uma é fazer um apoia-se para o Dália Cor-de-Rosa, né? Apoia-se significa receber essa contribuição. E a outra é um desenvolvedor para esse site
para quem eu pague por mês, uma mensalidade por mês, porque eu não posso pagar à vista. Eu sei que as pessoas querem à vista, mas eu não posso pagar. Assim como artistas trabalham de graça, né? A gente trabalha de graça, ou vende seu trabalho, a prestação até sem cartão de crédito. Eu estou oferecendo um pagamento através de cartão de crédito, não sei como, mas é isso que eu estou fazendo, tá? E, bom, a menos que eu consiga aqui hoje, né? Daí também já tiro o oferecimento, mas se eu não conseguir, que eu acho que vai ser o que vai acontecer, fica aí. Muito obrigada.